Graça e paz, amados. Amor ágape é só pela força de vontade que nós vamos conseguir senti-lo? Funciona a força de vontade para esse tipo de amor? Jamais caminharemos no amor ágape, na plenitude de Deus, pela nossa própria força de vontade. Por exemplo, você já percebeu que as pessoas são agradáveis com as outras somente até o momento que elas não ultrapassam os limites? Então elas dizem, suma daqui! Elas cedem até o limite, usando sua força de vontade. E quando se ultrapassa esse limite, a capacidade de ser agradáveis acaba. Isso é estranho para vocês? Não é, né? É fácil fantasiar sobre o amor ágape. Muito fácil. Podemos até citar: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e distribua todos os meus bens aos pobres, mas se não tiver amor, mas existe uma luta mortal para sobrevivermos em um mundo onde as pessoas tentam destruir umas às outras, enquanto o diabo destrói a todos. O prospecto de andar no amor ágape não parece ser tão agradável e fácil lá fora como é na igreja enquanto estamos debaixo da unção. Você quer ser exatamente como Jesus? Você pode dizer, claro, eu quero ressuscitar os mortos, ser o líder de uma grande organização e me tornar o melhor pregador do mundo. Sim, eu quero ser exatamente como Jesus. Tudo bem. Então Jesus disse para não dever nada a ninguém, a não ser o amor. A não ser com que vos ameis uns aos outros, está lá em Romanos 13:8, é a nossa única dívida. O que significa isto? Bem, não importa quantos pagamentos eu faço em minha dívida de amor por você, eu posso nunca pagar essa dívida por completo. Você bateria na minha face, eu daria outra para bater. Você poderia me caluniar e eu oraria por você. Você poderia me odiar e eu faria o bem a você. Estas são todas as descrições do amor ágape. Não importa quantas vezes você me fizer mal e eu lhe retornar um pagamento de amor. O amor ágape sempre me colocará em débito. Estas são todas as descrições do amor ágape. Não importa quantas vezes você me fizer mal e eu lhe retornar um pagamento de amor. O amor ágape sempre me colocará em débito. Outra coisa sobre Jesus, ele não procura o seu próprio interesse. E ele diz que se um homem processar você por causa de seu carro, você irá dar o carro a ele com o tanque cheio, polido e o motor regulado. Vocês devem estar rindo, né? Então diga ao homem, estou fazendo isto a você em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que você não tirou isso de mim, porque a única coisa que é tirada de mim é o que Deus permite. E se ele permite, eu estou semeando em você. Eu estou semeando este carro a você, polindo, regulando o motor e enchendo o tanque com gasolina. O diabo não está roubando nada de mim. Parece até que eu estou falando loucuras, né? Mas isso está escrito na Bíblia. Não exatamente dessa forma aqui, mas com o mesmo significado. É bom admirar alguém que anda no amor ágape, fazendo tal coisa. Mas como você consegue aquele lugar em seu andar no Espírito? É melhor você aceitar isto. Você não conseguirá ter o amor ágape a menos que você encontre uma maneira de deixar o Espírito Santo purificá-lo de qualquer coisa que seja contrária ao amor ágape em sua vida. Se eu fosse você, eu o deixaria agir. Há uma progressão no amor ágape, amados. 1 Coríntios 12:28. O governo de Deus começa com a função do poderoso apóstolo, a primeira operação e com as variedades de línguas, a oitava e final operação de Deus. Então, em 1 Coríntios 13:1-3, Paulo trocou a ordem. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes para o meio do mar, se não tiver amor, nada serei. Tem mar aqui nessa tradução não, tá, gente? Eu coloquei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Começando com a oitava operação das variedades de línguas,
Paulo nos leva a 6 fases através da fé, de mover montes e da entrega total até o amor ágape. Pela predominância do assunto do amor ágape, em 1 Coríntios 13, perdemos a sequência e a progressão passo a passo que nos leva aos níveis de maturidade espiritual para finalmente nos entregar ao amor ágape. Nesta altura você pode estar dizendo, certamente eu gostaria de ver a ordem trocada da qual você está falando. Bem, vamos pegar os 3 primeiros versículos da primeira carta a Coríntios 13, frase por frase, e desvendar o que Paulo estava realmente dizendo. Ao fazermos isso, descobriremos a progressão divina para o amor ágape. Há passos que precisamos seguir para a maturidade espiritual. Existem 6 níveis distintos de maturidade espiritual listados nestes 3 primeiros versículos que o Espírito Santo trabalhará na vida de qualquer crente que passar seu tempo orando no Espírito Santo. O nível 1. Vejamos novamente o versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e começamos a orar em línguas, isto automaticamente nos qualifica na maturidade espiritual do primeiro nível, o acesso ilimitado às línguas. O termo línguas dos homens refere-se à capacitação sobrenatural do Espírito Santo em pregar em qualquer língua na face da terra, na qual nós nem temos conhecimento prévio. As línguas dos anjos refere-se à linguagem usada no céu. Eu acredito que a maior parte do tempo estamos falando a linguagem dos anjos quando oramos em línguas, para nos edificar e orar os mistérios do plano de Deus para as nossas vidas. Este versículo não está desmerecendo as línguas em benefício do amor. Em essência, ele está dizendo, mesmo que eu seja batizado no Espírito Santo e tenha habilidade de falar em outras línguas, não haverá efeito algum, a menos que eu comece a empregar este dom para me edificar em minha mais santíssima fé, orando no Espírito Santo e me guardando no amor de Deus. Está lá em Judas, que só tem um capítulo no Novo Testamento. Versículos 20 e 21. Existem multidões de congregações de igrejas que foram batizados no Espírito Santo que falam em línguas. No entanto, as pessoas estão cheias de contenda e falta de perdão. Eu, pessoalmente, já conheci pessoas que supostamente são cheias do Espírito, de destruírem uma outra pessoa rapidamente. É verdade, amados. Então, uma pessoa pode falar em línguas, mas estas línguas não o beneficiarão a menos que ela se entregue ao trabalho da purificação do Espírito Santo, que irá levá-la ao amor ágape. É impossível orar em línguas por períodos extensos e não experimentar mudanças. Essa pessoa que não há transformação com ela é porque ela ora de vez em quando, fala umas frases soltas e tal, mas não para realmente para se entregar, para orar, hora após hora, meditar na palavra. É um conjunto. Nível 2. Então, o versículo 2 diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. De alguma maneira, a oração em línguas produz em nós o segundo nível de maturidade, que é o uso do dom de profetizar. Ao orar os mistérios de Cristo em seu espírito, Deus começa a respondê-los. De repente, o Espírito Santo se concentra em um daqueles mistérios. Tira-o do seu espírito e o revela ao seu intelecto para que você possa liberá-lo através da profecia. E isso leva as pessoas a Deus. Porque você fala para a pessoa, você não a conhece, você nunca a viu, e aquele dom é usado para a pessoa saber que Deus está ali, que Deus está presente e que Ele está interessado, Ele realmente é real, né? E ela se quebranta. Por quê? Ninguém sabe disso, como que você sabe? Né? Ao orar os mistérios de Cristo em seu espírito, Deus começa a respondê-los. De repente, o Espírito Santo se concentra em um daqueles mistérios. Ah, sim, já li. Vamos para o nível 3. Ao continuarmos a orar em línguas, atingimos o terceiro nível de maturidade espiritual. Através do entendimento de segredos divinos ou mistérios. Imagina, hein? Segredos divinos ou mistérios. Já imaginou Deus segredando para nós os seus segredos e os seus mistérios?
É muito forte, né, amados? Nível 4. A revelação destes mistérios se tornará viva e começará a operar em seu espírito, produzindo em nós o entendimento e acúmulo do conhecimento, o 4º nível de maturidade espiritual. De alguma maneira, então, enquanto os mistérios de Cristo estão sendo revelados a mim, o mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério do amor, eu começo a levantar colunas em meu espírito a orar mistérios diante do Pai. Deus responde aquelas orações através de uma transferência sobrenatural de discernimento divino. Todas as vezes que o Espírito Santo me faz entender o mistério, mais um pilar daquela superestrutura é levantado. Um pilar é levantado com a revelação da justiça, o outro com a revelação da paz e o outro com a revelação do amor ágape. Finalmente, todo edifício é formado através da oração dos mistérios do Espírito Santo. A combinação destes segredos divinos revelados ao meu espírito é que com o tempo constrói uma biblioteca inteira de conhecimento, um edifício cheio de revelação de Jesus no interior do meu espírito. E sempre que eu quiser, posso pegar um destes volumes nesta biblioteca. E o nível 5. Então, os mistérios são orados em colunas, mas o edifício construído é o conhecimento, o entendimento de todos estes mistérios que preenche sua biblioteca interior de conhecimento, é que produz a capacidade para a fé que move montes em seu coração. Ao você ser transformado pela palavra de Deus, este é o 5º nível da maturidade espiritual. A combinação da oração no Espírito e a meditação da palavra de Deus é que produz o tipo de fé que move montes. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e o Espírito é aquele que nos dá o discernimento divino da palavra através da linguagem sobrenatural das línguas. Neste nível, Jesus disse: nada será impossível para você. Agora vamos no último nível, no nível 6. 1 Coríntios 13 nos dá o 6º nível da maturidade. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. De alguma maneira, a nossa oração em línguas irá ajudar a produzir em nós a capacidade de dar com amor ágape. Eu sempre imaginei como uma pessoa pode dar todos os seus bens para alimentar o pobre e entregar o seu corpo para ser queimado, mas não possuir o tipo de amor ágape. Então o Espírito Santo me revelou a resposta. Alguns cristãos vivem da exaltação própria, divulgando o que dão. Eles até mesmo sentem prazer em sacrifícios extremos, principalmente o tipo de sacrifício que coloca a sua humildade em público para ser admirada por homens. Muitos já fizeram até o sacrifício de perder sua vida por razões erradas. Eu finalmente comecei a entender que às vezes é muito mais difícil trabalhar pelo Evangelho, entregando toda a sua vida, do que morrer e ir ao céu para ficar com o Senhor. É isso aí. O amor ágape prefere ser um sacrifício vivo a um Marte morto. Envergonho-me quando penso em todas as vezes que eu fiz uma oferta por causa dos desejos da minha carne. Não foi culpa do pregador. Eu que vi o Cadillac em minha mente, dei ele meu dinheiro para ter a certeza que ganharia o carro. Mas a Bíblia diz que se eu não der com amor ágape, nada me aproveitará. Contudo, quando amor ágape se torna a base das nossas doações, Deus não nos desapontará, pois o amor nunca falha. Imagina, troca, né? Eu vou dar porque é dando que se recebe. Ai, Deus. Né? Os envelopes. Quanto mais você colocar no envelope, mais você será abençoado. Vocês já ouviram falar isso, né? A minha purificação na busca pelo amor ágape. Aqueles 6 níveis são a progressão passo a passo que Deus usa para nos ajudar a ir a um lugar de maturidade espiritual, onde o amor ágape é uma maneira de viver. Durante esta progressão, a operação de purificação do Espírito Santo continua. Como eu sei disso? Porque o Espírito Santo ainda está no processo de me purificar. Eu tenho orado e buscado a Deus por mais de 2 décadas para entender o preço do avivamento, do caminhar em seu poder. Durante este tempo, eu já tive visitações maravilhosas de Deus. Entretanto, já sofri ataques do diabo logo após uma visitação divina e me encontrei no meio do caminho,
antes de poder voltar e pará-lo. O Espírito Santo usou estas horas difíceis para que eu olhasse para mim mesmo e não gostei do que vi. Foi após um destes ataques do inimigo que o Espírito Santo me levou a 1 Pedro 5 para me ajudar a entender o que eu estava passando. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 8. Qual é o preço do avivamento? O Espírito Santo me levou a essa passagem da Bíblia e disse: este é o preço. O diabo está procurando por pessoas que podem ser devoradas. De acordo com este versículo, as pessoas que se encaixam nesta categoria são aquelas que não se livraram dos seus cuidados, lançando-os sobre o Senhor. Elas alimentam os seus cuidados, banham-se em suas preocupações, deixam com que suas ansiedades passeiem suas emoções até que o morrinho se torne uma montanha imóvel. Assim, elas se tornam uma presa vulnerável, que pode ser facilmente devorada pelas estratégias do inimigo. Mas Pedro diz: lance todos os seus cuidados sobre Deus. Isto é um ato de humildade, é um ato do poder do Espírito Santo. Depois de ter sofrido por um pouco, então Pedro diz, nos versículos 9 e 10, resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando o Espírito Santo me levou pela primeira vez a esta passagem, eu pensei: o que as aflições podem cumprir em um crente? Eu não consegui entender porque Deus de toda graça iria permitir que sofrêssemos por um pouco. Eu perguntei ao Senhor: por que você não me libertou de tudo quanto o diabo estava tentando me devorar e as aflições tentando tomar conta de mim? Por que você deixou com que eu sofresse por um tempo antes de me ajudar a superar esta situação? Agora eu posso lhe dizer exatamente por que precisei passar por aflições e perseguições. Estas tribulações fazem com que as suas impurezas flutuem na superfície à medida que você progrida para uma vida no amor ágape. Nada pode expor estas impurezas com mais rapidez. Note que você não é o único passando por essa experiência desconfortável. As mesmas aflições estão sendo cumpridas por cristãos em todo o mundo. Todo crente que deseja andar com Deus irá, alguma hora, em algum ponto, experimentar a operação de purificação que acontece durante um teste ou tribulação difícil. Contudo, é importante entender que Deus não manda teste e tribulações para você. Ele disse que Satanás é aquele que vem para devorar através dos cuidados, preocupações e medos. Mas quando o diabo envolve um conflito e faz com que as suas áreas fracas sejam expostas, Deus espera que você use o poder da sua palavra para soldar com a verdade aquelas áreas fracas para que elas fiquem fortes. Estas horas difíceis de tribulação trouxeram para a superfície coisas que precisavam ser purificadas em minha vida, para que Deus pudesse me firmar, fortificar e fundamentar. Eu não entendia por que Deus estava deixando que eu sofresse por meio daquela tribulação naquela época, mas eu entendo agora. Eu tenho visto o fruto da operação de purificação dele em mim. Nos últimos anos, uma paz profunda, indescritível, que supera todo o entendimento, tem crescido em meu coração. Eu encontrei um lugar no Santo dos Santos, em meu espírito, onde eu experimento uma comunhão constante com o próprio Príncipe da Paz. Lá neste lugar secreto, ele tem me explicado as revelações que há anos eu queria entender. Esta é a paz. Esta paz é uma arma agressiva contra o inimigo, porque nada me fez mais incontrolável para o diabo. Quando esta paz começou a dominar a minha vida, as preocupações, os medos, as intimidações se entregaram àqueles feitos da carne, literalmente morreram sob o poder desta paz. Eu quero essa paz. Você quer também, meu amado? Com certeza, nós todos queremos, desejamos e alcançaremos essa paz em nome de Jesus. É o que eu desejo para você, é minha oração.
Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Oremos no Espírito. Se não somos batizados, clamemos e Deus nos dará. Amém? Por favor, curta, compartilhe e, se não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje eu orei muito, pedi muito ao Senhor, porque eu estou trabalhando agora nas capas dos vídeos. Os meus vídeos até hoje estão sem capas. Já me cobraram, não um absurdo, porque realmente é o trabalho, né? Mas eu falei para o Senhor, o Senhor é o dono de toda a ciência, o Senhor vai me ensinar. E hoje eu passei uma boa parte do dia pesquisando, estudando, testando. Vocês não fazem ideia. Cheguei a ficar com dor de cabeça, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Que a paz que transcende toda a compreensão humana nos inunde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.